Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma palestra do nosso Congresso de Metodologias Ativas no Ensino. Agora nós teremos uma participação muito especial, que é a Jennifer Kelly Nunes Amorim. Ela que vai falar um pouquinho sobre os desafios das políticas públicas educacionais na qualidade de ensino brasileiro. Um tema de muita importância que precisamos pensar e repensar em nossa educação. Jennifer, ela possui graduação em Direito pela Faculdade Censo. Atualmente possui 4 especializações em andamento em Direitos Humanos, Jovem Advocacia em Ciências Jurídicas, Direitos das Pessoas Vulneráveis e Direito das Mulheres pela Faculdade Inove Educação, bem como possui uma especialização em Docência do Ensino Superior em Andamento pela Faculdade IMES. Ela tem graduação também em Andamento em Técnico em Recursos Humanos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC Santa Catarina. Então, Jennifer, seja muito bem-vinda ao Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui e para falar de um tema muito importante, que é os desafios das políticas públicas educacionais, para a gente garantir aí a qualidade do nosso ensino no país. Então, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jennifer Kelly Amorim. Antes de nós entrarmos no tema proposto, sobre as políticas educacionais, é, estipulado no primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino, que busca demonstrar as tendências e os desafios enfrentados, nas políticas educacionais no século XXI, eu gostaria de me apresentar. Eu sou bacharel em Direito pela Faculdade Censo desde fevereiro de 2025. Atualmente, como forma de me especializar na área, eu possuo 4 pós-graduação em andamento. 3 pós-graduação em andamento pela Faculdade Nova Educação, uma em Direitos Humanos, outra em Direito da Mulher e, por último, em Direito a Pessoas em Vulnerabilidade Social. Eu também possuo uma outra pós-graduação em docência de ensino superior pela Faculdade de IMAS em andamento. Atualmente, eu faço um técnico em recursos humanos com conclusão prevista para junho de 2025, na qual eu estou começando a fazer uma graduação de ensino superior em Direito em Gestão Pública, pela Faculdade Unioeste. Bem, antes de adentrar no tema estipulado no primeiro congresso, sobre a questão das políticas educacionais, eu queria apresentar as coautoras desse trabalho, Jéssica Lohane Amorim e Jaqueline Amorim. A Jéssica Lohane Amorim, ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás, na qual a mesma ela possui 2 pós-graduação, uma em gestão de projetos pelo Stratego e uma em pós-graduação em educação de sustentabilidade ambiental pelo Instituto Federal de Goiás. Bem, a Jaqueline Zamorim, é, ela atualmente é estudante de administração e estagiária no Ministério Público do Estado de Goiás, na qual a mesma também possui 2 pós-graduação em andamento pela Faculdade Nova Educação. Como forma de entrar no tema proposto, sobre as políticas educacionais, eu trouxe o seguinte tema: os desafios das políticas públicas educacionais na qualidade de ensino brasileiro, na qual o objetivo desse trabalho foi analisar como a comunicação ela pode ser uma ferramenta de transformação social e quais são os desafios enfrentados nesse processo. Bem, adentrando na introdução, eu busquei trazer que a educação é um pilar de desenvolvimento social, econômico e cultural, sendo um instrumento de transformação individual e social, ou seja, a educação ela promove a cidadania, a inclusão social
e contribui para a construção de uma sociedade mais justa, ao capacitar o indivíduo e permitir um desenvolvimento de potencialidades. Nessa imagem que eu busquei representar a questão da árvore simbólica, formada por mãos, na qual ela representa a diversidade e a união de esforços por meio da educação. Cada mão ela simboliza a questão da contribuição individual para o desenvolvimento coletivo. Bem, na questão do desenvolvimento social, que eu abordei no início da introdução, eu busquei trazer que a educação ela promove a cidadania, a inclusão social e a construção de uma sociedade mais justa, ao capacitar o indivíduo a desenvolver suas potencialidades e participar ativamente da vida em comunidade. Nessa imagem, eu busquei demonstrar um certo reflexo direto de inclusão social, promovida pela educação, na qual a cena em si ela reforça a ideia de que a escola é um espaço de convivência, troca e crescimento pessoal e social. Bom, nesse quarto slide, eu busquei trazer a questão do desenvolvimento econômico, na qual a educação ela é uma base para o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada e competitiva, e impulsiona a inovação, a produtividade e o crescimento econômico. Ou seja, nessa imagem eu busquei trazer a questão da balança como símbolo de equilíbrio entre o conhecimento e o crescimento econômico, na qual os livros eles representam o investimento em educação, enquanto o dinheiro ele simboliza o retorno econômico dessa qualificação. Bom, nesse quinto slide eu busquei trazer a questão do desenvolvimento cultural, na qual a educação ela promove a valorização da cultura local e global, a compreensão das diferenças e a construção de uma sociedade mais plural e tolerante. Na imagem, eu busquei trazer e remeter que a valorização da cultura e da diversidade, ela traz um mapa recheado de símbolos culturais, como livros, danças, monumentos e pessoas. Ou seja, a educação ela representa a diversidade cultural e no contexto global, ao permitir o reconhecimento de diferentes identidades e promover a convivência, o respeito entre as culturas locais e globais, reforçando assim como a educação é essencial para formar uma sociedade mais plural, tolerante e conectada com o mundo. Na introdução, eu busquei trazer que três pilares principais, na qual o primeiro eu busquei trazer que investir na educação é investir no futuro mais justo, próspero e inovador para todos, na qual a educação desenvolve habilidades, amplia oportunidades e transforma a vida. Como forma de fortalecer a educação, sim, ela fortalece a questão dos valores democráticos, a cidadania e a participação consciente. Bom, esse slide eu busquei reforçar que investir em educação é investir em questão de um futuro mais justo e inovador, bem como demonstramos que com esse investimento, a educação desenvolve habilidades, amplia oportunidades e fortalece os valores democráticos essenciais para que ocorra uma cidadania mais ativa. Bem como objetivo geral desse trabalho, eu busquei analisar e investigar os impactos das políticas públicas educacionais no Sistema Único de Ensino brasileiro, na qual eu busquei demonstrar que esse trabalho tem foco em entender como essas políticas elas moldam o acesso à qualidade e à equidade na educação.
Bem como justificativo desse trabalho, eu busquei justificar que esse trabalho, sim, ele repousa em uma premissa fundamental, de que a educação é um dos pilares essenciais para o desenvolvimento social. Ou seja, a justificativa desse trabalho, ela está centralizada na relevância de que a educação é como um motor de transformação social, sendo um papel essencial das políticas públicas nas garantias de ensino acessível e de qualidade. Bem, já a problematização, um problema de pesquisa abordado no presente estudo, eu busquei demonstrar que a pesquisa, sim, ela procura desvendar e entender como as barreiras enfrentadas para a implementação dessas políticas educacionais, muitas vezes elas não são concretizadas devido às lacunas existentes na capacitação de profissionais na área da educação. Ou seja, nesse ponto de apresentação, eu busquei trazer a problematização que orienta o nosso estudo. O foco ela está em compreender as barreiras enfrentadas na implementação de políticas educacionais. Muitas vezes essas políticas, muitas vezes essas políticas elas não são implementadas. E, embora formuladas, elas não se concretizam na prática. Isso ocorre devido a diversos fatores, como a falta de investimento adequado na capacitação de profissionais na área da educação. Ou seja, esse problema ele não está apenas nas políticas em si, mas na ausência de preparo e suporte a quem está na linha de frente da educação, que muitas vezes são os profissionais, é, professores e demais educadores. Bem, como hipótese central dessa pesquisa, eu busquei demonstrar que o presente estudo ele busca examinar como essas políticas educacionais podem ser mais efetivas quando o alinhamento de diretrizes entre o nível federal, o estadual e o municipal. Bem, eu trouxe o seguinte quadro que busca demonstrar os níveis federais, estaduais e municipais, na qual mesmo é subdividido em dois tópicos. Bem, o nível federal, ele tem como enfoque duas diretrizes gerais e as políticas nacionais, na qual o nível federal, ele, além de ter as diretrizes gerais e as políticas nacionais, eles se orientam todo o processo educacional. Já o nível estadual, essas diretrizes elas são adaptadas à realidade regional, com enfoque na implementação dessas práticas dentro das políticas educacionais. Por fim, o nível municipal é onde tudo se concretiza, pois nesse espaço que se consideram as especificidades do contexto local e se aplicam as práticas pedagógicas diretamente na sala de aula. Ou seja, essas hipóteses trazidas no presente estudo, ela traz uma certa articulação entre os três níveis, o federal, o estadual e o municipal, na qual, para que ocorra uma certa efetividade das políticas públicas educacionais. Bem, a metodologia adotada no presente estudo, ela teve uma pesquisa qualitativa, na qual, a partir de dados abrangentes de coleta de dados, de revisões bibliográficas de livro, o mesmo ele trouxe um estudo de dados que buscam estudar os desafios das políticas públicas na qualidade de ensino brasileiro, na qual o método adotado no presente estudo foram os seguintes, segundo o Lima 2003, né? Foram a busca bibliográfica, critério de inclusão e exclusão de dados que, tipo assim, que não estavam relacionados à questão das políticas públicas educacionais,
é, na qual teve análise de dados e validação de resultados, que foram a questão das fragilidades e os avanços. Bem como forma de falar a questão das fragilidades, eu trouxe 3 fragilidades. As lacunas da capacitação de professores e gestores, na qual foi observado que muitos profissionais da educação ainda não recebem uma formação continuada e continuamente adequada. Isso compromete a qualidade de ensino e a aplicação de metodologias mais modernas e eficazes. Ou seja, essas lacunas ela traz uma certa fragilidade, né, no contexto educacional. Já a segunda fragilidade, ela traz a questão da falta de apoio pedagógico, que é outro ponto crítico que traz a ausência de suporte pedagógico constante. Sem esse apoio, os professores enfrentam dificuldades para planejar, executar e avaliar suas práticas de forma eficiente. Já a terceira fragilidade é a questão da valorização insuficiente na carreira do docente, na qual ela busca demonstrar a questão da baixa valorização de carreiras dos docentes, tanto em termos de salário quanto de reconhecimento, o que desestimula, né, os profissionais e dificulta a questão da retenção de bons educadores na rede pública, federal, municipal e estadual. Bem, fechando a questão das fragilidades, é, eu busquei demonstrar que, apesar dessas fragilidades, demonstrar a necessidade urgente de investimento em formação e estrutura e valorização desses profissionais para que ocorram metodologias realmente que trazem questão de impacto positivo. Tipo assim, as mesmas ainda têm uma certa em diversos avanços, o que veremos a seguir. Bem, eu trouxe 2 avanços nesse presente estudo, conforme que foram identificados nesse campo de pesquisa educacional, né? Como a política de cotas e inclusão, que é um dos marcos dos últimos anos, que foi a questão da consideração de política de cotas, que ampliaram significativamente o acesso de estudantes historicamente excluídos, né, do ensino superior, como os negros, os indígenas e pessoas de baixa renda. Isso representa um passo importante em direção à questão da equidade educacional. Já o segundo avanço foi a expansão do ensino superior. Também observamos que, com a expansão notável das universidades e instituições federais, somente em regiões antes desassistidas, isso democratizou o acesso de ensino superior, também possibilitando sim, que mais jovens ingressassem e permanecessem nas universidades. Bem, esses avanços eles demonstram que, apesar das fragilidades, ainda há caminhos promissores em relação a caminhos promissores, sendo uma trilha de rumo a uma educação mais inclusiva e acessível. Bem, como forma de concluir o trabalho, eu busquei demonstrar que, apesar dessas fragilidades existentes, as políticas educacionais, para que as mesmas sejam de forma mais efetiva, é necessário um acordo, um esforço conjunto entre o governo, a escola e a comunidade, bem como a participação ativa e a colaboração contínua. Bem como forma de demonstrar essa questão do esforço conjunto e a participação ativa e colaboração contínua, eu trouxe o seguinte quadro que busca demonstrar a questão das políticas educacionais, na qual ela traz a questão da efetividade, que busca demonstrar a questão do esforço contínuo, né, entre o governo, a escola e a comunidade, e também ele traz a questão da participação ativa e a colaboração contínua. Bem, para encerrar,
Eu gostaria de afirmar que a educação é um direito de todos e o dever do Estado e da sociedade. E que só somente através dela construiremos um país mais justo, com igualdade de oportunidades e respeito à diversidade. Bem, como forma de encerrar esse trabalho, eu trouxe a seguinte frase de Nelson Mandela. A educação é uma arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Ou seja, é necessário que ocorra a implementação, né, pa- é, implementação questão da igualdade de oportunidade, o respeito à diversidade, para que ocorra uma certa inclusão e para que a gente possa traçar tipo, caminhos para uma educação mais inclusiva e ampliar a questão da política, a questão da equidade educacional. Bem, obrigada a todos pela participação. Eu agradeço a todos os organizadores por ter me inserido, né, na questão para apresentar esse trabalho para vocês. Obrigada.